paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu queria começar aqui agradecendo. O pastor estava fazendo um agradecimento, mas quem agradece sou eu. É um privilégio que eu creio que veio do Senhor, né? Esse momento eu creio que veio de Deus. Eu agradeço a Deus primeiramente de ter preparado esse momento de nós estarmos aqui reunidos e aprendendo mais do Senhor. Temas que todo mundo tem, né? Algum probleminha aí, né? Com a alma. Quem que nunca teve algum problema nos relacionamentos, alguma dificuldade? Quem que não passou alguma rejeição de algum tipo? Então, eu creio que foi assim um momento ímpar que o Senhor nos deu para que nós fôssemos curados, sarados mesmo, restaurados. Às vezes nós passamos anos dentro da igreja, mas nós também precisamos de cura, nós também precisamos de libertação. No dia 27/7/2022, eu anotei aqui, porque caso alguém quiser, é só procurar no YouTube. Foi uma quarta-feira. O pastor ele trouxe a mensagem, um instrumento nas mãos de Deus. Essa mensagem, gente, assista lá no YouTube. Ela está queimando até hoje no meu coração, porque eu não quero ser essa ferramenta que, como ele falou, ferramenta que tem que ficar consertando toda hora, ferramenta que não corta mais, ferramenta torta. Eu não quero ser mais essa ferramenta. E eu creio que muitas vezes, por que acaba que a gente é essa ferramenta? Sem querer, né? Porque às vezes nós fomos tão machucados, passamos por tantas tribulações, tanta dor, que às vezes a gente só consegue realmente ficar quietinho no canto. É de tanta marca, a gente fica quietinho no canto sem conseguir participar da obra. Então eu creio que Deus ele quer nos curar de tudo isso, de todo trauma, de todo medo, de toda rejeição, de tudo que a gente passou em relacionamentos. Deus ele quer nos curar para que nós possamos ser essa ferramenta que tem corte sim, que vai fazer a diferença e que vai ser usada. Amém? E os temas que nós escolhemos, nós nos reunimos, eu digo nós, a equipe aqui, né, que tem os psicólogos, o Ivair, a Leandra, a Débora, a Aline, a Laís, a gente se reuniu, deu um branco, né? Normal. Se vocês subir aqui e pegar esse microfone, vai ver como é que o branco vem. Mas nós nos reunimos e oramos bastante para que Deus nos desse temas, para que o Senhor de fato pudesse falar, né? Que não venha a ser só uma palestra, mas que realmente venha a ser temas dados por Deus. E nós escolhemos identidade, relacionamentos, rejeição e feridas na alma. Como uma coisa está atrelada à outra. É difícil falar de relacionamento sem falar de identidade sem falar de relacionamento, sem falar de feridas. E todos assim foram buscados realmente em Deus. E eu creio que Deus está nos dando esse momento de realmente nós poder entregar todas as nossas mazelas, todas as nossas dores diante do Senhor. Que eu creio que Ele é a cura para tudo. E antes de começar, né, de dar início na palavra em si, eu quero aqui falar um pouquinho sobre saúde mental. E por quê? Porque algumas feridas são tão profundas que elas podem acabar se tornando transtornos mentais. Como já foi falado aqui pela Leandra, pelo Ivair, o mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. É pesado de falar sobre isso, eu particularmente não gosto, vou ser bem sincera, mas é importante, porque assim, devido ao índice muito alto de suicídio, é uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Gente, o tempo que eu falei aqui, imagine quanto já foi, né? A minha matemática é péssima. Eu sou 99% humanas, aqueles 3% está calculando. Mas eu acredito que já foram o quê? Umas 10, umas 15? Por aí.
já foi, só esse tempo que eu estou aqui. Então, é um tema que a gente tem que falar como igreja, até porque, infelizmente, pessoas dentro da igreja também estão tentando suicídio. Jovens, adolescentes, crianças, idosos, dentro da igreja. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, houve uma onda de suicídio de pastores. Quem que lembra aqui? Imagine, gente, que mensagem que passou isso. Que mensagem que passou. Eu tenho conhecidos em Campos do Jordão que lá um pastor tentou se matar. Graças a Deus não conseguiu. Mas, gente, pensa numa igreja que ficou machucada. Porque, assim, imagina, as coisas estão difíceis mesmo, né? E, de repente, o seu pastor tenta se matar. Imagina que coisa difícil. E, graças a Deus, ele não conseguiu. Creio que Deus restaurou a vida dele. Então, assim, é um tema, como eu disse, pesado, né? Mas importante de se tratar. As maiores causas de suicídio é a depressão e a desesperança. É importante saber isso. Não fecha a sua mente, né? Porque, assim, a nossa esperança, quem que é? Jesus. Amém. E não é Jesus, então, a nossa esperança, né? Por que um crente tem desesperança? As maiores causas do suicídio são por transtornos mentais. É importante saber isso. Não é nem, vamos dizer assim, vontade, né? Que, na verdade, ninguém tem vontade de tirar a própria vida. A pessoa tem vontade de se livrar da dor. Mas, assim, transtornos mentais faz com que pessoas sintam essa vontade. Existe toda uma reação química no cérebro, uma deficiência, né, vitamínicas, de várias causas, orgânico ou não, mas que levam as pessoas a cometerem o suicídio. Então, é importante saber disso. E como que nós podemos ajudar pessoas feridas? Não julgue. Isso não ajuda em nada. Eu sei, a gente ouve muito essas coisas, né? Que isso é falta de fé, falta de Deus, falta de oração, falta de ler a Bíblia, falta de jejum, falta de lavar roupa, falta de serviço, gente, falta de homem. Eu escuto cada coisa, gente, que vocês não imaginam. Então, assim, as pessoas falam que falta disso, que é falta daquilo, e, né, que isso é coisa do diabo, tal. Gente, obra do Espírito Santo, de fato, não é. Jesus é vida, onde ele chega a vida. Quando chega a morte, é lógico que não é obra do Espírito Santo. Mas não vamos julgar, vamos estender a mão, vamos amar, porque é isso que o Senhor quer de nós. A vontade de morrer pode ser algum transtorno mental. A pessoa não quer tirar a sua própria vida. Essa pessoa quer retirar a dor insuportável que está sentindo. Nada mais que isso. Existe também alto índice em pessoas que sofrem preconceitos, sofreram rejeição, o grupo LGBT. Gente, como eu já disse, né, as pessoas não estão precisando de julgamento. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, estenda a sua mão. Tem só um juiz, né? O justo juiz. Ele absolve, ele condena, e a nós cabe só simplesmente amar, né? Ame intensamente, ame. O amor cura tudo. Então, sobre os transtornos mentais, também é importante saber que nem tudo é psicológico. Dá a impressão que falou de transtorno mental, é psicológico, é coisa da cabeça da pessoa, né? E é importante saber que nem tudo é psicológico. E mesmo sendo psicológico, a pessoa tem todos os sintomas e todas as reações. Existem transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos, de causas orgânicas, que têm deficiências vitamínicas, questões hormonais, que desencadeiam várias reações químicas no cérebro, dificultando as sinapses. Gente, a nossa cabeça funciona igual uma casa, rede elétrica. Então, assim, um fio dá um cortinho, acontece umas coisas, né? Dá um chute,
pronto, já era, a informação não vai e pronto. Alguma coisa dá muito ruim. E é assim mais ou menos que funciona a nossa cabeça. Então, existem muitos fatores que nem sempre têm fundo psicológico. Então, a depressão, a ansiedade, por exemplo, ela é muito comum. Falta de vitamina D, falta, né, questões hormonais, o hormônio da tireoide, por exemplo, desregulado. É louco, gente, para dar assim, os sintomas de depressão, de ansiedade, a pessoa sentir tudo sem, de fato, estar com depressão. Ela pode até ficar anos no psiquiatra, mas tudo que ela precisava era regular a tireoide, ou a falta de vitamina D, a falta de outras vitaminas. Então, assim, é importante a gente saber que o nosso corpo ele funciona alinhado. Nem tudo é psicológico. Existem coisas que realmente são físicos, são orgânicos, é do corpo. E é exatamente por isso que a Bíblia ela orienta a gente a cuidar de tudo, corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, fala assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus ele promete cuidar de tudo, de tudo. A nós cabe fazer também o nosso dever, né? Nos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Transtorno mental não é frescura, é uma doença. Então, cuide-se, né? Existe tratamento, existe qualidade de vida. Eu sempre falo assim que você, se de fato tiver um transtorno, você não é o seu transtorno. Não é isso que te define. Então, você realmente, se tratando, você tem qualidade de vida. Aquilo é só um detalhe na sua vida. E igual as pessoas, né, que de manhãzinha, eu gosto de falar isso, gente, né? O Bruno sabe. Mas de manhãzinha tem uma galera, principalmente crente, né, que não cuida tão bem do corpo. Né? A gente gosta de comer, né? Já confesso meu pecado, né? Confessado, alcançado já, misericórdia. E a gente acorda de manhã, toma remédio da pressão, do açúcar, do triglicerídeo, do colesterol e desencarrega, né? Aquela marmita. Antes de tudo, já prepara para o figueiredo, para o estômago não sentir tanto, né? Já manda um omeprazol para dentro. Antes de tudo, aquele coquetel. E daí, gente, o que acontece? Quando tem um remedinho assim para você tomar, né? Para os famosos estabilizadores de humor, antidepressivo, ansiolítico, se começar com psi do lado, pronto. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Mas tomou uma marmita, né? Tomou uma marmita de remédio antes. Não entendi. Um ansiolítico não pode tomar. A gente acabou de ver, né, que existem reações químicas mesmo, reações orgânicas no cérebro. E como assim não pode tomar? Então, assim, gente, livre-se de preconceitos. Né? Nós estamos assim num momento que já passou da hora da gente parar de pensar que psicólogo é coisa de doido. Eu até brinco, eu falo assim que o doido mesmo, ele nem sabe do que ele precisa, né? Alguém tem que levar. Então, se você está pensando, será que eu estou doido? Será que eu estou pirando? Será que eu estou ruim? Você está muito saudável de estar fazendo essa, né? Olhar para dentro e falar, será que eu estou ruim? Não está muito bem ainda, né? Então, livre-se de preconceitos. Caso você precise de ajuda profissional, procure. O Senhor, a Bíblia, né, nos orienta a cuidar de corpo, alma e espírito. O todo, vamos cuidar de tudo. Amém? Vira para a pessoa que está aí do seu lado e pergunta, você está se cuidando direitinho? Garanto que a pessoa deu até uma olhada assim, né? Ainda bem que não tem ninguém do seu lado, amor, né? Já dá uma olhada, conferida na barriga. Gente, eu brinco, eu falo que o bullying
ele começa em casa, que é para fortalecer, para quando a pessoa estiver na rua, tá forte já, né? Então, tema de hoje, gente, aliás, palavra de hoje, o que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Creio que o Senhor já ministrou muito no meu coração e vai ministrar no seu. Palavra de hoje, feridas da alma. O que é alma? Quem nós somos, nosso jeito de ser, de pensar, agir, sentir, perceber, nossas emoções, nosso intelecto. Isso é alma, é quem nós somos. E é importante, nós precisamos conhecer, aprender a nomear nossos sentimentos. Eu costumo dizer que a nossa maior arma para gerenciar bem as nossas emoções é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente está um passo à frente. É importante que a gente conheça os nossos sentimentos, nossas emoções. Se conhecer mesmo, de verdade, olhar para dentro e saber o que eu estou sentindo, aprender a nomear. Porque às vezes a gente vai carregando tanta coisa, tanta marca, tanta ferida, e de fato isso pode se tornar, eu não estou dizendo que se torna, mas isso pode se tornar um transtorno mental. Então é importante a gente se cuidar. Existem pessoas que às vezes são muito grosseiras, né? Um docinho de coco, pãozinho de batata, né? Igual um coice de mula, né? E às vezes, de repente, esse problema de humor pode ser um transtorno mental. De repente, né? Existe uma síndrome. Essa síndrome de... Eu esqueci agora o nome, mas é muito engraçada o nome da síndrome. Não engraçado o problema, né? Engraçado o nome da síndrome, que é realmente do humor. Então, assim, pode, de fato, ser um transtorno. Às vezes a pessoa pensa que está sofrendo só de TPM, mas TPM é 5 dias, né? Não é um mês inteiro, né? Tem gente que fica 30 dias ruim, gente, tem alguma coisa errada aí. Vamos dar uma olhada para dentro e perceber o que está acontecendo, por que eu estou tão estressado, o que está acontecendo comigo. E é por isso que eu disse que é importante se conhecer, porque senão a gente fica aí fazendo essa variação de humor, né? Hora está feliz, hora está triste, hora está com raiva. Muda assim, ó, uma chave, vira, pronto, mudou. Estou muito feliz, rindo, de repente, muito zangado, muito estressado, gritando, berrando com todo mundo. É igual o resultado da telecena, né? De hora em hora. Vai alterando o humor. Então, assim, vamos dar uma olhadinha para dentro, porque a gente foi muito bem orientado com o físico, né? A gente aprendeu a cuidar do físico. A gente sempre recebeu essa orientação de pentear o cabelo, de se arrumar para sair, né? Qual mãe que nunca falou isso, né? Ou quem é filho que nunca ouviu isso? Com essa roupa atrás de mim, você não... Viu? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por quê? Porque nós fomos orientados a cuidar do físico. Ninguém sentou a gente, falou assim, como que você está se sentindo hoje? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa lá na escola? Falaram alguma coisa? Né? Como é que você está? Né? Você está bem? Você está feliz? Como é que está seu humor? Está tudo certinho lá? Alguém te ofendeu? A gente não aprende. E é importante, quem tem filho pequeno aqui, né? Gente, dá tempo de ensinar isso, né? A gente aprender a lidar com as nossas emoções, a nomear. Às vezes a gente é adulto e não sabe que está com raiva, às vezes é adulto, não sabe que ainda não perdoou alguém, e é importante a gente ir aprendendo a lidar com as nossas emoções. Eu falei aqui que a gente não foi orientado, mas na nossa cultura, porque a Bíblia, gente, é que a gente tem uma amnésia brava, né? A gente esquece que a Bíblia ela orienta muito bem. Até o Ivair leu, semana passada, eu estou lendo em outra versão, fala, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, a Bíblia orienta a gente a cuidar do nosso coração, a cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos. Então, assim, a gente, é o que eu brinquei, que às vezes a gente esquece, né? A Bíblia orienta. Você é o que você pensa. E isso é muito sério.
Imagine, eu sou o que eu penso. Então, o que eu ando pensando? Eu tenho pensado coisas boas ou eu tenho pensado coisas ruins? O que eu tenho deixado governar meu coração? O que eu tenho deixado gerenciar a minha vida? Que tipo de sentimento, que tipo de pensamento eu tenho deixado germinar no meu coração? E assim, gente, a gente vai guardando coisas, vai acumulando, não se livra, não libera nada, e por não desabafar com ninguém, o que é muito importante, não dividir o peso, a gente vai ficando prostrado, machucado, e vai ferindo a nossa alma. E, como eu disse, e podemos, não estou dizendo que todos vão desenvolver, mas podemos desenvolver transtornos psicológicos. O que pode nos ter ferido? O que fere a alma? Família. Gente, é a primeira coisa que eu acho que é o primeiro meio, né? O primeiro ambiente que nos forma, que nos forja. Então, assim, quando a família é disfuncional, é onde tudo começa, onde as feridas começam a ser abertas, e são, assim, as feridas mais dolorosas que as pessoas experimentam, é dentro da família, quando há faltas. Identidade. Devido à nossa formação, a nossa identidade é uma construção. Então, nós vamos construindo isso no meio. E a nossa família é uma delas, como eu acabei de falar. Então, assim, a nossa identidade ela pode ter distorções por aquilo que a gente foi vivendo. Então, a gente vai perdendo a nossa identidade, não vai sabendo quem a gente é. Rejeição, ausências, faltas, abandono. E esse abandono pode ser tanto um abandono realmente, famílias que abandonam de fato, de vez, né? De se distanciarem, ou mesmo dentro de casa estão abandonadas, o que é muito comum. Autoestima. São coisas também, gente, que machuca bastante a alma. São bullying que sofrem na escola, alguma coisa que você vai levando assim para a vida e vai fazendo que a sua autoestima fica baixa. Amizade, decepções que você passa, relacionamentos errados, abusivos. Gente, tudo isso vai ferindo. Igreja. A igreja também é outra coisa que, como tem gente ferido com a igreja. Às vezes fica machucado com o pastor, com os líderes, com os irmãos, com a própria igreja, né? Mas também, assim, pastores também são feridos. É importante, né? É importante dizer que às vezes a gente fala, né? Acho que a igreja é só pastor que machuca, né? Às vezes tem aquelas ovelhinhas black, né? Aquelas pesadas. Pastor ouve cada coisa, gente, né? Que pastor é um só. Olha quanta gente tem aqui na igreja, né? Vai dizer que a gente nunca comete um deslize, que nunca magoa, que nunca machuca o nosso pastor. O ruinzão é ele, né? A gente é show de bola. Eu estou brincando aqui, mas de vez em quando, gente, né? Todo mundo é humano. Eu costumo dizer assim, não importa quantas vezes a gente erre, o importante é quantas vezes a gente reconhece e se levanta. Reconhece, pede perdão e se levanta. Isso que é importante. Então, acontece, gente, problemas na igreja. Não deveria, né? Da outra vez eu falei, é o melhor lugar do mundo, e é. Mas, infelizmente, de vez em quando, nós acabamos permitindo, sendo, né, esse tipo de pessoa que às vezes machuca. E assim, eu creio, eu falei, né, no começo, que é um privilégio que o Senhor está nos dando, de nós sermos curados. Muitas vezes quem machuca alguém é porque está curado, porque não foi curado. Então, assim, que Deus venha restaurar e que nós venhamos ser sarados, curados na presença do Senhor, porque o corpo de Cristo, ele não é doente. Sofrimento, perdas de todos os tipos, de ente querido, perda financeira, doenças, frustração, traição, divórcio, namoro, noivado, porque às vezes machuca a alma, por quê? Né? Porque às vezes namoros de longo tempo, noivados, são desmanchados até nas vésperas do casamento. Eu conheci uma irmã
que ela ficou traumatizada, nunca mais casou, porque no dia do casamento dela, o noivo dela faleceu. No dia do casamento. Então, imagina que ferida que ficou aberta. E ela não se casou mais. Então, assim, existem coisas que vão ferindo a nossa alma. Feridas profundas podem transformar em traumas. Então, é importante a gente estar cuidando das feridas que é sem autorização, né? A gente não pede. Mas, de repente, aparece aí alguma coisa, algum problema, alguma dificuldade, e a gente fica engodado, sem saber como agir. Então, assim, percebe que até aqui, o quanto os temas estão tão atrelados, identidade, relacionamento, rejeição, o quanto isso machuca a nossa alma. Percebe, né, que está tudo, assim, não tem como pensar numa coisa sem a outra. Estão tudo atrelado. E assim, pensando nisso, como seremos curados? Fale. Existe poder de cura na fala. Tem um versículo que eu gosto muito, que é Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, não é que Deus quer saber, né? Conte suas tretas para o coleguinha. Não é isso. É porque realmente, de fato, tem poder nessa fala. Essa fala é curativa. Não é porque Deus quer que o outro saiba das suas questões, né? Das suas questões, dos seus problemas. Não é nada disso. É exatamente porque existe poder de cura na fala. Quando você fala, você mesmo se ouve. Às vezes, tudo que você está precisando é isso, você se ouvir. E você vai falando, você coloca para fora, vai liberando coisas ruins, e isso ajuda na elaboração, você vai entendendo o problema, vai entendendo, vai conseguindo passar por aquilo, e vai se libertando daquilo, você vai dispensando aquilo. E é por isso que é importante, nós como igreja, sermos pessoas confiáveis, né? Esse negócio do sigilo tem que parar de ser coisa só para psicólogo, né? Porque tem o sigilo do psicólogo, mas a igreja precisa aprender isso, ser sigilosa, né? Contar alguma coisa, preciso falar, preciso desabafar, colocar para fora, vem cá, eu vou te ouvir. E aí a pessoa fala, pronto. Ela se libertou, liberou e ficou ali, morreu. Não é aquele negocinho, vou contar para a irmã Maria, vou pedir oração para ela, né? Usar a oração como desculpa para contar a fofoca. Mas assim, que nós venhamos ser curados disso, que nós venhamos ser pessoas confiáveis para que, de fato, nós possamos praticar isso, falar, porque falar é curativo. Amém? A Bíblia fala que o jugo de Deus, né, o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Ele quer, de fato, que nós tenhamos uma vida leve, que nós vivamos bem. Esse é o plano original de Deus para nossas vidas, né? Então, assim, que nós venhamos aprender com Jesus. É isso que ele fala, né? Mateus 11, 29, 30. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam. É isso que fala, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Versão redimida. Seja a sua melhor versão. Seja a sua versão curada. Não esconda as suas dores. Leva tudo, leva as suas mazelas, leva os seus pecados, leva os seus erros, leva tudo para o Senhor, porque Ele vai redimir. E daí, quando você volta redimido, você volta com marcas, sim, volta, mas são marcas, são cicatrizes de cura, de quem já foi curado. Eu tenho uma cicatriz aqui, que eu operei o coração. E o que significa? Que eu operei o coração, né? Eu estou curada, estou sarada, e eu tenho essa marca, mas é uma marca de cura. E isso
ajuda a ressignificar o passado. É você olhar para aquela dor que você passou. Doeu, sim, doeu, foi ruim, mas você olha sem dor e com a alegria da redenção. Nós somos habilitados pelas marcas que nós carregamos. Eu falo que nenhum especialista é melhor do que você na sua dor. Eu costumo dizer isso, nenhuma graduação, nenhum PhD, ninguém pode ter estudado anos e anos, ninguém é melhor do que você naquilo que só você passou, só você sabe. Então você se torna especialista na sua dor. De repente você pensa que não é ninguém. Como não? Você é um especialista naquilo que você passou. Então, ajude outras pessoas, porque nós somos curados, nós somos consolados para consolar. 2 Coríntios 1, 3 e 2, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Ninguém melhor do que você para consolar alguém que está passando por algo que você já passou, que você já sentiu. Eu costumo dizer para algumas pessoas que elas são mais especialistas do que eu, que fiz uma simples graduação, que estou fazendo, uma simples pós-graduação. A pessoa sentiu na pele, ela sabe de fato o que é ter, o que é sentir. Então ela está habilitada por essas marcas a estender a mão e curar outras pessoas. Nós fomos feridos muitas vezes, e não é porque Deus é ruim, porque Deus é mau. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Da outra vez eu li isso, o tempo e o acaso, ele sobrevém a todos. Mas essas marcas, essas feridas nos habilitam. Deus, ele não desperdiça nenhuma dor. Então nós somos habilitados para cuidar de pessoas, para sarar vidas, assim como nós já fomos consolados por Deus. E sabe qual que é o grande segredo? Eu acho que assim, o maior segredo mesmo para a gente se livrar de toda dor, de toda rejeição, de todo medo, de todo abandono, de toda falta, de toda mágoa, de toda insegurança, depressão, ansiedade, de tudo, absolutamente tudo. Restaure a sua identidade. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos amados do Pai. Romanos 8, 15. Fala assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Gálatas 4 e 7 fala assim: Assim, vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filhos, Deus também os tornou herdeiros. Gente, tome posse da palavra, tome posse dessas verdades bíblicas, se aproprie, sabe? Aproprie mesmo, agarra com unhas e dentes naquilo que já está disponível. Não é algo que vai ser liberado, já está disponível, está lá na palavra de Deus, a gente pode acessar. Então comece a chamar à existência aquelas coisas que ainda talvez não aconteceram, mas vão acontecer. O pastor Klaus Piragini, da igreja Quírios, ele esteve aqui faz um bom tempo, nem lembro a última vez que foi, mas ele pegou a Bíblia e falou assim, para toda a igreja fazer isso. Gente, eu achei fantástico aquilo. Ele falou assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. De fato, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que ela diz que nós temos. E a gente é o que ela diz que é.
E o que é? Somos filhos amados. Então, restaure a sua identidade. Gente, isso cura tudo. Saber quem você é. Quem você é em Jesus. Talvez você olhe para trás e fale, eu não sou nada. E, de fato, nós não somos. Mas em Jesus, quem eu sou? Eu sou filha. Filha amada. Filha de um rei. Então, assim, restaure isso na sua vida. Restaure a sua paternidade. Como eu já disse, somos filhos amados de Deus. Tudo que o inimigo quer é nos convencer do contrário. Porque quando ele consegue, abre um portal para rejeição na nossa vida. E nós já não sentimos mais filhos e começamos a nos sentir órfãos. 1 João 3:1 fala assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ser chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Romanos 8:16-17 fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós temos promessas, né? Somos herdeiros, gente. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Gente, temos uma promessa, nós vamos morar no céu, tem lugar preparado. Olha só, filho de quem que você é. Então, muitas vezes a gente se angustia porque na nossa vida, né, assim, pessoal, quem teve esse privilégio de ter um pai, ou algum responsável, mesmo que não tinha esse nome pai, mas tinha nome mãe, tinha nome tia, tinha nome vô, a gente sabe como é que é isso. A gente passa por alguma coisinha, o bicho pega. A primeira coisa, pai, mãe, é a primeira coisa que a gente faz. Então, assim, quando as coisas ficarem difíceis na nossa vida, lembre quem é seu pai, chama ele. A gente começou cantando Lugar Secreto. Vai para o lugar secreto, fala, pai, estou precisando. Aconteceu isso, e eu estou precisando. Se livre dos sintomas de órfão. Você é filho. Essa mentalidade de você não se sentir amado, de sempre estar na defensiva, de se sentir inseguro, sabe? Você esconde as suas dores porque você não confia em ninguém. Você se compara, você precisa de aprovação dos outros, se sente inferior, amargurado, com dificuldade de liberar perdão. Gente, a falta de perdão é a causa de várias doenças psicossomáticas e físicas e alguns tipos de câncer. Existem estudos que comprovam isso, que a falta de você liberar, de você ficar ali remoendo coisas, pode gerar câncer. Gente, isso é mentalidade de quem não é filho. É mentalidade de orfandade mesmo. Então, retire isso, sabe? Se aproprie do que a palavra fala. Você é filho, libera isso. Você precisa trocar o odre para receber vinho novo. Existem coisas que só vai mudar com mudança de pensamentos, com mudanças de atitudes para receber vinho novo. Precisa trocar o odre. Tem uma frase que eu gosto do Albert Einstein, ele fala assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não dá. Mude sua atitude, mude seu pensamento e restaure identidade, restaure paternidade e restaure adoração. Gente, alguns benefícios, eu vou falar aqui, alguns benefícios da adoração. Olha que coisa incrível, além de tudo, né? Eu, quando era criança, eu fui criada na igreja. E algumas coisas eu não entendia, né? Porque
não tinha maturidade para isso. Eu falava, nossa, Deus é tão estranho, né? Ele fica lá sentado no trono. Mentalidade de criança. Eu ficava imaginando um Deus bravo, zangado num trono e olhando, me adorem, me adorem, me adorem. Eu imaginava isso, né? Mentalidade de criança. E aí eu fui crescendo, mas eu confesso, ainda não entendia. E eu falei, gente, tem que ter alguma coisa. Porque até as leis dietéticas, as leis de saúde lá do Antigo Testamento tinha propósito, não é à toa, não quero que você coma, pronto, acabou. Não, Deus ele tem propósitos e a adoração tem benefícios. Reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, diminui o risco de doenças cardíacas, fortalece o sistema imunológico, diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, sendo assim, alivia o estresse. Aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor. Ele aumenta os sentimentos de apego, conexão, confiança, intimidade e ajuda a curar a solidão, o isolamento e até a raiva. Olha só que coisa, gente. A raiva, né? E aumenta a autoestima. Ajuda no tratamento de pressão, diminui a ansiedade. Gente, nós sentimos mais felizes e seguros. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de vir para a igreja, tudo ruim. Sabe aquele dia que está tudo ruim, tudo horroroso? Aí você vem, aí você começa a adorar, e começa a adorar. Mudou alguma coisa lá na sua situação? Nada. Mas você sai daqui radiante, feliz, pulando, leve. Por quê? Porque você adorou. A adoração faz muito bem. E o mais importante, que daí aí a ciência já não explica mais. Essa é a parte que eu mais gosto. Quando a ciência, né, não fecha a conta. É essa que eu gosto. Que em Atos 16 vai falar. Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias. Gente, a adoração, ela liberta. Ela liberta, quebra cadeias, quebra grilhões, ela move no sobrenatural. E nós não vivemos justo, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, 7, fala assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não precisamos sentir para adorar, nós não precisamos estar felizes, nós não somos guiados pelas nossas emoções, pelo que nós estamos vendo, pela circunstância. Nós cremos e por isso nós adoramos. Nós sabemos quem estamos adorando e é por isso que a gente adora. E sendo assim, desfrute o amor de Deus. Desfruta. Como que nós vamos curar nossas feridas? Desfruta o amor de Deus. O amor cura tudo. 1 João 4, 18 fala assim, no amor não há medo, ao contrário, o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, o amor cura tudo. Quando nós restaurarmos a nossa identidade, quando nós restaurarmos a nossa paternidade, livrar esse sentimento de que nós somos rejeitados, que nós não somos ninguém, nós vamos experimentar a cura de Deus na nossa alma. Quando a gente restaura isso, não importa mais nada. A gente sabe quem a gente é. A gente sabe quem a gente é e é por isso que a gente fica feliz, não importa a situação. Como eu disse, a gente não vive pelo que vê, a gente crê. E é por isso que a gente fica feliz em todas as situações. A gente não precisa mais de aprovação. Não importa o que falem, se ofendam, né? Se ofenderam, se não ofenderam, a gente não deixa entrar sementes ruins no nosso coração.
a gente vai liberando. Eu creio que Deus, Ele preparou esse momento, esse mês de setembro, para a gente receber cura. Existem áreas da nossa vida que talvez não estejam curadas. E é por isso que Deus preparou esse mês, para que nós sejamos curados, restaurados em Deus. Deus quer remover a sua orfandade hoje, nessa noite. Eu creio nisso. Segundo Samuel 9:8 fala assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para o cão morto, tal como eu? Não vive essa orfandade, gente. Mefibosete, ele estava vivendo isso. Você é filho de um rei, ele era também, né? Neto de um rei. Em teoria, o pai dele ia assumir e depois ele. Ele vem de uma família real e está se tratando como cão morto. Às vezes a gente olha e fala: nossa, que coisa, né? Que discrepância. Mas nós também viemos de uma família real. Nosso pai é um rei. E muitas vezes nós não agimos, não nos portamos como filho de um rei. Você pertence à mesa. Tem lugar na mesa para você. E não há nada que o amor de Deus, Ele não possa curar, que Ele não possa restaurar, que Ele não possa fazer por você. Então, gente, restaure isso. Restaure a identidade. Lembre quem você é. Restaure a sua paternidade. O amor de Deus cura tudo. Desfruta. Gente, creia. Começa a viver de fato crendo. Não só crer de, eu acredito, mas não coloque em prática. A palavra de Deus está assim, a nós, disponível. Se aproprie dessas verdades. Você não vai pedir nada além. Você vai se apropriar daquilo que já é seu. E você é filho, você é filha amada do Pai. Não há nada que o amor de Deus não possa fazer por você.